dizer que não há recursos, sim. Uma parte dos juros é reinvestido na dívida. Veja que coisa estranha. Quanto mais se paga, mais se deve. Salve, família Encarando, aqui quem fala é o Davi. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse é o vídeo que eu considero deste ano sobre política mais importante que nós estamos postando esse ano, ok? É o vídeo mais importante. Tanto é que você já viu o tamanho dele e eu vou dividir ele em duas partes. Ele é um documentário de 1 hora, mais de 1 hora. Então eu vou dividir ele em duas partes para que você possa entender e absorver bem a informação. Um vai sair agora, né, que você vai assistir agora, e o outro amanhã. Então, de antemão, eu já peço que se você está com a cabeça cheia, se você está apressado, se você não teve um dia bom, tá com realmente daquele jeito, não assiste esse vídeo agora. Veja o que eu estou pedindo a você. Eu, como youtuber, deveria... Não, assiste o vídeo de todo jeito. Pouco me interessa se você entende. Não, eu não quero isso aqui. A gente trabalha de outra forma aqui no nosso canal. A ideia aqui é conscientizar. Então eu peço de antemão que se você tá com a cabeça cheia, não tá afim de ouvir as informações, veja em outro momento, irmão, tá certo? Deixa pra ver em outro momento. Você precisa, exatamente como um dos meus filmes favoritos, que é aquele Retroceder Nunca, Render-se Jamais, né, na parte que Bruce Lee vem para ensinar o garoto, ele diz que o nosso raciocínio é como um copo de água cheio. A nossa mente, o nosso aprendizado. Se você acha, né, que sabe de tudo, que já conhece as informações, que tudo que vai vir ali só vai, sei lá, dar um complemento, você não vai conseguir absorver. Então é preciso você secar esse copo d'água e começar a absorver as informações do zero. Daí sim você realmente vai conseguir aprender. Até porque, família, muita dessa água, muitas dessas informações que está na nossa mente foi implantada pelo sistema. E você que já despertou, ou você que está prestes a despertar, sabe que o sistema não está a nosso favor. Ah, Davi, mas as pessoas são todas da nova ordem, são todas Illuminati? Não, família. As pessoas, os políticos principalmente, que são a ferramenta mais usada, né, para manipular o povo, criar as leis que eles querem. Esses caras entram como eu e você. A gente poderia entrar na política agora. Mas as pessoas que não se vendem ao sistema, elas acabam ficando atadas e não conseguem fazer nada. Ficam sendo um peso morto mesmo. E aquelas outras que tentam de alguma forma, elas acabam se corrompendo. Aos poucos elas vão vendo que não conseguem aprovar nada se antes não aprovar isso e aquilo que o partido pediu, que o líder do partido pediu, que o líder da Câmara pediu. Então assim aos poucos, sei lá, mas é por uma boa causa, então vou assinar. Para eu conseguir essa verba para o meu município, para eu conseguir aprovar esse projeto. Aos poucos a pessoa vai se corrompendo quando ela passa a aprovar coisas que ela jamais aceitaria. Então é assim que o sistema vai comprando as pessoas. Então os políticos, artistas, repórteres são todos gados de elite. É assim que eles consideram a população. Para eles somos todos gado. E gado porque eles conduzem a manada. Agora a partir do momento que você desperta, que você sabe que não existe mocinhos e nem bandidos, existe um sistema controlando indivíduos e pessoas. Quando você realmente compreende isso, aí sim você é um desperto. E aí você não vai olhar mais bandeira, porque o sistema quer que você fique nas bandeiras. Você vê agora no Brasil uma situação que nunca tivemos, que é essa luta da esquerda e direita. Os dois lados formando militantes. E o que é um militante? O militante é uma pessoa que é mais gado que as outras. Ela não olha o que está sendo proposto, ela não olha o que está sendo aprovado, ela olha quem está aprovando. Se for o lado dela, ela aprova, porque ele é um militante. Ele levanta aquela bandeira e veste aquela camisa. Não interessa se isso é bom ou ruim para o país. Se for o lado dela, ela aprova. Os dois lados, esquerda e direita, estão trabalhando para formar isso. Antes era só a esquerda, a direita viu que isso é futuro, então começou também. E é isso que a gente está vendo aí, as pessoas completamente cegas e envolvidas no sistema. E ainda se dizem despertas. Um verdadeiro desperto sabe que esquerda e direita não existe. É somente para prender as pessoas e torná-las mais cegas, torná-las incapazes de ver o que está sendo proposto. E no vídeo do Dr. Enéas que nós fizemos ano passado, que eu também considero o melhor vídeo do ano passado, como você pode ver aí, a parceria entre Brasil e Estados Unidos sempre houve, desde que o Brasil virou uma república. Ok, família? Eles querem passar como uma coisa nova e colocar como se tudo começou com o PT. E não existe, desde que o Brasil é Brasil, que nós temos parceria com os Estados Unidos. Eles sempre levaram o que quiseram daqui a preço de banana. Nós sempre tivemos presidente servil a eles. E os que não quiseram dar de alguma forma foram desinstituídos do poder, foram tirados do poder. Tá certo? Tá a nossa história para provar isso. E na história mais recente você vê aí o FHC e o Bill Clinton, chamado inclusive do garoto de Washington, vivia lá com eles, entregou tudo que pôde no seu governo para eles,
Depois vem o Lula, chamado de o cara por Obama. Ô Davi, mas o Lula não estava dando para os comunistas? Estava, mas nunca deixou de dar também para os americanos. Os americanos sempre fizeram o que queriam aqui. A relação, não adianta vir com essa, a relação de Lula com os Estados Unidos, na época dele, sempre foi boa. E é a mesma coisa com Dilma. Dilma também vivia em Washington o tempo todo. Não adianta vir com essa, família. Não adianta, isso não cola. É a direita que vem com essa conversinha. E agora estão formando, de novo, né? Formou-se a parceria Bolsonaro e Trump, que é mais do mesmo. E eles querem colocar isso como uma coisa nova, e não é. A história não pode ser apagada, tá aí. Eu sei que os nossos livros de histórias foram forjados e escritos por eles, mas agora nós estamos em outra época que tudo é fotografado, tudo é filmado. Você não fica só com um livro que eles podem ali apagar. Você faz parte da história agora. Então, família, esse documentário ele vai mostrar bem claro isso, porque uma coisa que todos os nacionalistas levam logo o nome, nacionalista de verdade, como o Dr. Enéas, por exemplo, eles são logo taxados de louco. Você vê, o Cabo Daciolo, por exemplo, foi ridicularizado, porque primeiramente é esse o primeiro ataque. Eles ridicularizam você e depois realmente partem para cima para te desmoralizar. O Cabo Daciolo insistentemente falou em um vídeo recente, inclusive nós mostramos aqui, que o Bolsonaro deveria pedir auditoria da dívida pública urgentemente. Veja quando ele falou, se você não se lembra, dê uma olhadinha aí. Quero fazer um pedido, presidente Bolsonaro, por gentileza, tire essa reforma da Previdência, pare isso, entre com uma auditoria da dívida pública, bota dinheiro para dentro da nação, vamos transformar a colônia brasileira em nação brasileira, não dá o povo não entrega o povo não, não entrega não. Um estava entregando para a China, lembra que eu falei? PT estava ali trabalhando, entregando para a China. O outro, lembra que eu falei que ia entregar tudo para os Estados Unidos? É o que está acontecendo. Pô, Davi, por que Cabo Daciolo falou nessa auditoria? O que é que isso se trazer de bem? Você vai ver no documentário, irmão. Agora eu já te digo de antemão, jamais um Bolsonaro, um Lula da vida vai pedir isso, porque eles servem ao sistema. E fazer isso é desmascarar o sistema e provar o que eles já sabem. Todos eles já sabem. Os políticos falam em apertar seu salário, em cobrar mais impostos, tudo, mas menos em parar de pagar essa dívida ou renegociar esse juro. Eles jamais vão fazer isso, porque eles são pagos justamente por esse sistema. O Cabo Daciolo deixou bem claro isso, mas as pessoas ignoraram, levaram o cara como um louco. É isso que acontece com os nacionalistas. A mesma coisa fizeram com o Dr. Enéas. Mas o Cabo Daciolo disse, tem um grupo ali financiado pela China, tem outro grupo ali financiado pela Rússia, tem outro grupo ali financiado pelos Estados Unidos. O que não tinha ali era ninguém, tirando o Cabo Daciolo, que praticamente não tinha chance, a gente sabia disso, não tinha ninguém ali lutando de fato pelo Brasil. Todos os grandes estavam lutando por quem patrocinou as suas campanhas. E o que os nossos presidentes fazem lá, como visita, não, eles não foram fazer visita, na verdade eles vão lá prestar conta aos seus patrões que financiaram suas campanhas. Tá certo, família? É assim que o sistema globalista vem conseguindo controlar o mundo todo. E nesse documentário isso vai ficar claro. Então, como não há tempo a perder, pegue agora mesmo a sua vitamina de banana com queijo coalho assado no pão e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. A sociedade brasileira tem vários problemas estruturais que impedem a melhoria das condições de vida do povo. Um deles é a chamada dívida pública interna. Eu entendo a dívida como sendo uma forma de escravização das pessoas físicas ou jurídicas que aceitam uma dívida. Quando se fala em dívida pública, muitos se perguntam, né, que dívida é essa? De onde ela surgiu? Né? A quem ela é devida? A quem está pagando essa dívida? Na verdade, é o povo que está pagando isso. Portanto, é imprescindível que nós possamos auditar essa dívida, até porque nós temos diversas provas de ilegalidades, de legitimidades dessa dívida, que começou basicamente na época da ditadura militar. Nós nos ingressamos no processo do endividamento público com a ditadura. Foi a política econômica instituída pela ditadura, que foi uma exigência americana,
que deu início à dívida pública brasileira. 77, no governo Geisel, né? Quando o Delfim Neto falou na televisão, perguntaram a ele, o senhor está pegando dinheiro lá fora, isso não é perigoso? Aí ele falou, perigoso como? Nós estamos usando a poupança dos outros para gerar o nosso desenvolvimento, que perigo tem isso? Só que, irresponsavelmente, ele pegou empréstimo a juros flutuantes. Pegou empréstimo a 6%, permitindo que a taxa variasse ao bel prazer dos Estados Unidos. E os Estados Unidos levou esse juro para 23% e quebrou o Brasil e todos os países latino-americanos. Os juros flutuantes, que é um crime em que a Convenção de Viena declarou que é criminoso o juro flutuante, elevou os juros da nossa dívida de 5% para 20%. Aí havia uma escolha, né, que era sentar na frente dos credores e dizer: vocês estão completamente ilegais em termos da legislação internacional, vamos fazer uma renegociação radical, né? E a outra escolha era baixar a cabeça e aceitar os termos. Foi o que os governos da ditadura fizeram e nós então nos enfiamos profundamente numa situação terrível de não só nos tornarmos pagadores permanentes de um tributo eterno, que é o pagamento da dívida, é como um tributo colonial que a gente está pagando continuamente, uma sangria permanente dos nossos recursos, das nossas riquezas, às custas do suor e do sangue do nosso povo, como dizia o Tancredo, né? E, ao mesmo tempo, a gente se tornou exportador líquido de capital, que é outra coisa gravíssima. Por que o Brasil, sendo o país mais rico e mais viável do planeta, continua sendo um país em desenvolvimento? O ponto de partida básico foi o golpe de 1954, quando os serviços secretos anglo-americanos organizaram uma conspiração no Brasil para derrubar o presidente Getúlio Vargas. E o que é que aconteceu logo depois desse golpe? Aconteceram modificações na legislação de capitais estrangeiros, oferecendo subsídios incríveis para que as empresas transnacionais viessem a ocupar como ocuparam e cada vez mais totalmente os mercados e a produção no Brasil. As nações que estavam desenvolvendo um processo político de promover o desenvolvimento autônomo, soberano, em função das suas necessidades, já não tiveram mais oportunidade de fazê-lo. O projeto de Getúlio Vargas foi por terra. A importância das estatais está em que elas contribuem para que o governo tenha uma autonomia de gestão. Um país que todos os setores estratégicos estejam entregues aos estrangeiros, ele não consegue ter gestão sobre a sua economia. Nós não temos mais indústria de base. A indústria de base foi privatizada também, praticamente toda ela, a começar pelo aço. As nossas riquezas, que são imensas, não estão devidamente exploradas pelo povo brasileiro. Por exemplo, a nossa maior pauta de exportação hoje são os minérios. E nessa exportação o Brasil fica com 1% em média de royalty. O resto, 99%, fica para quem exporta. E são empresas multinacionais, porque a partir das mudanças da ordem econômica feita em 95 pelo Fernando Henrique, as empresas estrangeiras tiveram 100% de acesso ao subsolo brasileiro. É a dívida que determina as privatizações, porque para onde vão os recursos das privatizações? Para pagar a dívida. O lucro das estatais, por que a gasolina aqui no Brasil é tão cara? Porque o lucro da Petrobras, a parte que está em mãos privadas, os acionistas recebem os dividendos. Mas a parte da Petrobras que ainda é pública, os lucros vão para pagar a dívida.
Para a gente ter noção, agora mesmo, no ano de 2013, foi feito o leilão do poço de Libra, que foi vendido por 15 bilhões de dólares, e esses 15 bilhões de dólares foi para ajudar juntar para pagamento de superávit primário. Então, foi vendido o petróleo brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, esse petróleo, esse dinheiro é destinado para pagar a dívida. Nós não podemos continuar a conviver com uma funcionalidade da dívida pública que obedece apenas a essas exigências da manutenção de um modelo que sacrifica a nossa soberania, compromete a nossa indústria e, principalmente, abre condições de uma desnacionalização completa do aparato produtivo brasileiro. Nos últimos 20 anos de governo, de Fernando Henrique a Dilma, o governo destinou o pagamento de juros e amortização da dívida de mais de 9 trilhões. 9 trilhões. E ao mesmo tempo que a gente pagou essa fortuna incalculável, a gente tem uma dívida de mais de 4 trilhões. Aí existe uma controvérsia, porque se eu paguei 9 trilhões, como é que eu posso estar devendo 4 trilhões ainda? A dívida pública interfere em toda a economia do país, não é? Ela, além de representar uma subtração brutal de recursos do orçamento a cada ano, ela ainda pauta a política econômica do país. A principal meta que nós temos hoje no nosso país é a meta de superávit primário. Toda a economia do país fica refém dessa meta. Nós não vamos conseguir resolver os problemas que nós temos de saúde, de educação, de transporte público, de moradia digna, de reforma agrária, se nós não suspender o pagamento dos juros da dívida interna, que hoje é chamado do superávit primário. O que é o superávit primário? Todas as receitas do governo, todas as despesas, antes de pagar os juros. Então, antes de pagar a conta, o que sobra um dinheiro. Depois que vai pagar a conta, não sobra mais nada. Então, o superávit primário é uma brincadeira para enganar as pessoas. O Brasil e a Argentina são os únicos 2 países das Américas que praticam superávit primário. Ou seja, que se comprometeram com o Fundo Monetário de garantir uma parcela religiosamente guardada dos impostos para pagar esses juros. Nenhum outro país. Quanto mais o Brasil paga, mais ele deve. Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos como presidente da República, pagou de juros da dívida quase 2 trilhões. Lula, em 8 anos, 2 trilhões. Atualmente é só verificar quanto a presidente da República já pagou. E aí vem a lei de responsabilidade fiscal. Não pode gastar mais do que arrecada. E aí, mas para pagar os juros da dívida, vão cortando despesas públicas, o chamado superávit primário, economia para pagar os juros da dívida. Só que a lei de responsabilidade fiscal só permite gastar mais do que arrecada para o pagamento da dívida. E mesmo assim, paga os juros e continua a cada dia devendo muito mais. Um país que paga por ano 42,42% de juros de sua dívida pública e diz que tem um superávit para pagar, que está muito bem, obrigado, porque tem sobra. Superávit é sobra. Não nos sobra nada. O brasileiro tem muita dívida, tem de pagar. Não, a gente tem de pagar aquela dívida que é legal, que é legítima. Não pode ser paga dívida que não é legal e nem legítima e que nem beneficiou o povo. Que é um processo que não tem um governo culpado. Todos os governos são culpados. Que cada um foi lá, ao invés de resolver o problema, rolou e aumentou o problema. Se a gente olhar a forma como o governo brasileiro vem tratando a questão, ela não mudou muito. Desde o segundo governo Fernando Henrique, olha que já passamos por 2 governos Lula, estamos no governo Dilma, em eleição para
Ou um novo governo Dilma, ou um outro candidato, não importa. Mas a condução é a mesma. Primeiro, não se discute o não pagamento. Não se discute a auditoria. Reconhece-se o estoque da dívida e a forma como ela foi montada. Não há nenhum senso crítico a respeito dela. Como é que ela foi criada, qual o papel da ditadura nisso, enfim. As condições em que foram assinados os acordos, seja com o Clube de Paris, FMI, Banco Mundial, não se questiona nada disso. Reconhecido o estoque da dívida, paga-se a obrigação financeira. O argumento é que isso gera credibilidade nos mercados. Voltando ao início, porque a dívida pública, no fundo, é o step da especulação nos mercados financeiros. Então tem que ser paga. Como é que se paga? Com recursos públicos. Essa grande expropriação que os bancos fazem contra o orçamento nacional faz parte de uma agenda política de primeira ordem, já assumida pelos movimentos, que agora nós temos de pressionar para que seja assumida também pelo governo federal. Hoje a gente paga 40% em média de imposto no Brasil. Ou seja, eu trabalho 4, 5 meses e pouquinho só para pagar imposto. Metade do ano. Metade do ano só para pagar imposto. E o que eu recebo de volta? Nada. Para onde vai esse dinheiro? Vão para os credores dos títulos dessa dívida, que segundo o levantamento do Márcio Porchman, não são mais que 15 mil credores. Então, esse mecanismo é um mecanismo perverso de concentração da renda no Brasil. Então, vocês podem imaginar, 200 milhões de brasileiros pagam imposto, 30% desse imposto, em vez de ir para a educação, para a reforma agrária, para a saúde, vai para os juros da dívida interna. Vai para 15 mil famílias, que acumulam esse dinheiro e ficam mais ricos. Compram apartamento, recompram dólar, fazem qualquer coisa. Ou seja, o orçamento público, que inclui os impostos que todo brasileiro tem que pagar, ao invés de ser destinado à educação, saúde, habitação, transporte, entre outros investimentos sociais que ajudariam a vida dos habitantes do país, vai para pagar dívidas com bancos milionários que enriquecem às custas da pobreza da população. Assim, quem está rico fica mais rico e quem está pobre continua pobre. Na década de 80, nós devemos ter pago aqui na América Latina cerca dos 500 bilhões de dólares, né? Por uma dívida gigantesca, mas sobretudo por causa também da taxa de juros extremamente elevada que nós pagamos nesse período. Então a dívida pública ela tem um salto astronômico. O Sarney chegou a instaurar a CPI dos bancos. Não durou mais do que algumas horas. Eles conseguiram imediatamente retirar assinaturas que eram suficientes para dar continuidade. Você vê o poder que essa gente tem, que os banqueiros têm. No governo Sarney, não consegue nem continuar pagando os juros de amortizações e aí tem uma moratória obrigatória porque o país não tinha reserva suficiente para continuar pagando os juros da dívida. Quando houve a inadimplência, não por decisão soberana, senão porque não havia um centavo de dólar para pagar coisa nenhuma. E a economia mundial estava sendo alimentada pelo endividamento público. A primeira coisa que Fernando Henrique fez nesse campo, além das privatizações e da abertura do mercado para o capital estrangeiro, foi transformar a dívida externa brasileira em dívida interna. Comprou os títulos dos estados e municípios e foi nacionalizando, ou melhor, federalizando a dívida pública brasileira. O governo Fernando Henrique tinha um processo de desnacionalização da Petrobras. Chegou até a colocar o nome de Petrobrax para facilitar a pronúncia dos compradores estrangeiros. Desde 1994, o Brasil convive com uma combinação de situações extremamente perversas, particularmente a combinação de juros muito elevados e, ao mesmo tempo, de um dólar barato. Esse foi o caminho encontrado principalmente pelos bancos e multinacionais para a estabilização
da economia do país, do ponto de vista monetário. Mas as consequências que isso gera, do ponto de vista, em primeiro lugar, do orçamento público da União, são gravíssimas. Essas consequências comprometem hoje quase metade desse orçamento com pagamento de encargos financeiros. O que é a lei da responsabilidade fiscal? É que nós temos que ter responsabilidade de ser bons pagadores, entendeu? Mesmo à custa das nossas riquezas. A Margaret Thatcher, já na década de 80, 90, ela dizia assim, se um país não tem condição de pagar sua dívida, que venda suas reservas, seus minerais, que venda suas terras, que venda tudo, mas nos pague. Ela teve a petulância, a coragem de dizer isso. E acontece que o governo Fernando Henrique seguiu à risca essa proposta. Quando Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, assumiu a presidência da República em janeiro de 1995, a dívida pública estava em 62 bilhões de reais. Hoje, essa dívida se aproxima de 3 trilhões de reais. Ora, se desde 99 nós temos feito superávites primários elevados, o que explica essa elevação contínua da dívida pública? É justamente a taxa de juros muito elevada. Os juros da dívida interna brasileira sempre foram os maiores juros do mundo, né? Hoje nós temos aí a taxa Selic a 11%, mas os títulos estão sendo emitidos a cerca de 13% ao ano, que é uma taxa de juros que não se encontra em nenhum lugar do mundo. Estados Unidos, Europa estão com taxas de juros de 0 a 1% ao ano, e isso obviamente atrai, né, os capitais internacionais para o Brasil, ou seja, mais uma prova de que a dívida interna, na verdade, ela é também externa, né, porque atrai o capital de todo mundo. Você tem o maior juros do mundo, então você tem uma carga tributária enorme que drena recursos dos brasileiros. Você põe uma carga tributária entre as maiores do mundo e paga aos bancos o maior juros do mundo, então você transfere a renda brasileira para os bancos, e fundamentalmente bancos estrangeiros, porque muitos desses bancos brasileiros aí têm maioria de capital estrangeiro, né? Então você transfere riquezas do povo brasileiro para bancos que não produzem nada, só simplesmente especulam, né? Acho eu que é impossível você tomar de volta qualquer dinheiro de banqueiro. Na minha conta corrente, volta e meia, eu noto que me roubaram alguma coisa. É difícil, eu acho impossível a gente recuperar isso de volta. Mas se a gente não tivesse essa dívida, e é verdade, quanta coisa a gente não estaria fazendo? Quando a gente vê aquele gráfico de pizza que está aqui na revista da Editoria Cidadã da Dívida, mais de 40% é serviço da dívida, para pagar juros. Mais de 40% é para você, então, engordar quem já está rico. Banco, para dizer simples, o que é um banco? Um banco é uma instituição que empresta porque pegou emprestado. Banco é basicamente isso. É o que fazem as pessoas com esse dinheiro. Quer dizer, para que serve praticamente esse dinheiro? Não é? Quer dizer, Marx já disse uma vez numa nota de rodapé que se chegasse algum estrangeiro na Inglaterra, ficaria difícil explicar o que faz um banqueiro, né? Quer dizer, a gente pode explicar que um pedreiro constrói casas, a gente pode explicar que um médico cuida das pessoas quando ela fica doente, a gente pode explicar que um professor ensina coisas àqueles que não sabem. Agora, o que faz essa figura que se arvora a deter a maior parte da riqueza nacional, né? Além de andar de terno, jatinhos e voar para casa de helicóptero quando acaba o seu dia, né? Qual é a função que essa pessoa ocupa? O que é o spread bancário? Que é basicamente a rentabilidade dos bancos. O spread bancário nada mais é do que a diferença entre a taxa de juros que eles cobram os bancos para emprestar, que se chama de taxa de juros do ativo, menos a taxa de juros que eles pagam por pedir emprestado para quem deposita o dinheiro nos bancos, que é a taxa de juros passivo. O spread bancário é a diferença entre taxa de juros ativo e taxa de juros passivo. Então os bancos cumprem uma função e um serviço
Mas é necessário que a sociedade saiba que esse serviço é para o capital, é para a saúde do capital. Para que o capital não perca as suas taxas de lucratividade, o banco tem um papel fundamental. Para a vida humana, eu confesso que não descobri ainda para que serve um banco. Na Constituição de 1988 estava previsto uma auditoria da dívida pública brasileira. A Constituição brasileira, por exemplo, determinou que o Congresso fizesse uma auditoria para saber o que é ilegal, o que é impossível de cumprir. E até hoje o Congresso não a fez. Apesar de a Constituição ter sido votada em 1988, com prazo de 1 ano, até hoje não a fizeram. Nós recorremos, através de um recurso muito bem feito, através do presidente da OAB, ao Supremo Tribunal Federal, e isso encontra-se há muitos anos engavetado. Existe na própria Constituição a suspeita, no artigo 166 da Constituição, de que houve uma fraude nesse artigo. O que acontece em 88 com relação especificamente à dívida pública? Acontece o seguinte, uma fraude perpetrada com a introdução de um dispositivo na Constituição que nunca foi sequer discutido nem votado. Foi uma fraude grosseira no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, em que introduziram esse dispositivo, ou seja, privilegiando o serviço da dívida no orçamento. Então, a dívida no orçamento nem é discutida, ela passa direto. Na Constituição de 88, ficou claro que não podia ter taxa de juros superior a 12%. Isso ficou para ser regulamentado mais tarde. Até hoje, o pessoal já esqueceu, está lá na Constituição. Então, é absurdo o que se faz. Tem interesse, tem banqueiros que têm interesse nessa taxa de juros. Não se explica para onde está indo o dinheiro. E cada vez mais nós vamos numa bola de neve. Em 98 foi realizado um grande simpósio sobre a dívida externa em Brasília. No simpósio foi tirado que nós realizaríamos um tribunal da dívida externa, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em abril de 99, com mais de 2.500 participantes. Passado o tribunal, nós fizemos uma reunião em seguida e resolvemos chamar, então, um plebiscito, uma consulta popular. No ano 2000 fizemos o plebiscito, mais de 6 milhões de votos, levamos ao Congresso, ao presidente que não nos recebeu, ao Senado, à Câmara, ao Legislativo e ao Executivo, os resultados, um documento com o resumo dos resultados e das demandas que nós fazíamos ao governo. E foi um plebiscito que gerou muito debate na sociedade. Vários economistas, o próprio ministro da Fazenda se pronunciou na época, o Malan, contra o plebiscito. O PT foi um partido fundamental na organização desse plebiscito naquele momento, teve à frente desse processo, produzindo materiais e tal. Era outro Brasil, era outro cenário. A luta da auditoria cidadã teve início logo após o grande plebiscito que foi realizado no ano 2000, aqui no Brasil, envolveu centenas de entidades da sociedade civil em todo o país. Foi realizado em 3.444 cidades e colheu mais de 6 milhões de votos. Uma das perguntas do plebiscito era sobre a auditoria. Então, a pergunta era mais ou menos nesses seguintes termos: você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria prevista na Constituição? Mais de 6 milhões de pessoas, Pronzato,
responderam não. Ou seja, as pessoas queriam que se fizesse uma auditoria para que se soubesse que dívida era essa. O que é auditoria? A auditoria da dívida nada mais é do que você fazer um levantamento minucioso da forma como essa dívida foi construída. Inclusive, não apenas, mas inclusive da legalidade ou ilegalidade de como essa dívida foi construída. Porque percebam, se o estoque da dívida a cada período nada mais é do que a dívida no período anterior, mais nova dívida criada, mais quanto ela cresceu pela taxa de juros, se eu tenho alguma contaminação de ilegalidade em algum momento, o próprio crescimento lá na frente dessa dívida está contaminado por aquele ponto de partida. Se você identifica essa legalidade num tipo de auditoria, você fala, a partir daqui eu não reconheço o resto, que cresceu com base nisto. É uma forma mais dura, inclusive do ponto de vista jurídico, de renegociar os termos do pagamento da dívida. O Brasil, no ano passado, foi o 7º maior PIB do mundo e foi o 85º em desenvolvimento humano. Quem é responsável por esse hiato? A dívida. O endividamento é o principal responsável. O que nós queremos com a luta da auditoria cidadã da dívida é que os recursos cheguem aonde devem chegar. O Brasil, um dos países mais ricos do mundo, é extremamente injusto. Nós não temos aqui uma saúde pública decente, uma educação decente, transporte, um cuidado com as pessoas, com os idosos, com os jovens. Não temos. Por quê? Se somos tão ricos. A dívida sangra os recursos e não deixa que os recursos cheguem onde devem chegar. Se a gente se endividasse para progredir, para crescer, eu seria a primeira a dizer, não, é uma boa dívida. A dívida pública no Brasil, infelizmente, não tem cumprido as funções que, em geral, a dívida pública oferece para os países que buscam o seu desenvolvimento, do seu ponto de vista soberano, do seu ponto de vista, especialmente, de conferir ao seu povo o bem-estar. Aquela ideia que, em geral, a sociedade tem, que a dívida seria um instrumento de financiamento, que a dívida corresponde a um recurso recebido pelo país e por isso tem que ser paga, há décadas não tem sido assim no endividamento público, tanto interno como externo dos nossos países. Nós chamamos isso de sistema da dívida. É um sistema com várias engrenagens. Esse sistema corresponde a distorção da utilização do endividamento público, de tal forma que ele deixa de ser aquele instrumento teórico de financiamento do Estado e passa a ser um mecanismo de subtração de recursos públicos. Porque, na realidade, o que está sendo feito no Brasil é dívida para pagar dívida. A dívida é uma coisa que às vezes é necessária para um governo, ela é. Ninguém descarta que uma dívida não é necessária, mas a dívida tem que ter uma contrapartida de serviço, não existe. O que está acontecendo no país é que, como o Brasil não consegue pagar os juros, ele cria mais títulos e paga, e é por isso que a nossa dívida cresce. Porque se houver, em qualquer economia, quando você tem uma amortização de uma dívida, a dívida tende a diminuir, não a crescer. Se você está fazendo amortização, nós estamos pagando em dia, como é que a nossa dívida cresce? Porque, na realidade, o que está sendo criado é dívida sobre dívida. Bem, família, há muita coisa que eu queria dizer a vocês aqui, mas eu vou me segurar para deixar no próximo vídeo, para não ficar uma coisa repetida, tá certo? Amanhã, se assim o criador permitir, estaremos mostrando a parte 2 e concluído o assunto, mas eu tenho certeza que já serviu para esclarecer a mente de muitas pessoas. A única coisa que a gente pode fazer agora contra a nova ordem, família, contra esse plano terrível, para melhorar até um pouco a nossa vida, a nossa nação, é conscientizar mais pessoas. Elas precisam saber quem de fato é o inimigo e por que estamos como estamos, o que de fato faz nós sermos escravos do sistema. É preciso as pessoas saberem, compreenderem isso, e a única forma de fazer isso é elas despertando, sabendo as informações que nós sabemos. Então, por favor, eu peço a você, compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo, irmão. Se você deixar a informação morrer aqui,
Não adiantou esse cineasta Carlos Pronzato, né, do Instituto Rede Democrata do Rio de Janeiro, fazer esse documentário que é muito claro, é muito lúcido e bate exatamente com o que nós já sabemos. Como eu disse a você, não adianta ficar vendo quem fez, não importa quem fez, o que importa é o que está sendo dito, e o que cabe a cada um de nós é procurar se de fato essas informações são verídicas. E se você realmente pesquisar de forma séria, como eu já fiz aqui, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. São fatos, tá certo, família? Como eu disse, conspiração você encontra hoje nos canais de direita e nos canais de esquerda. Eles sim estão fazendo conspiração para puxar as pessoas para o lado deles. Mas os nacionalistas, como nós, batemos a real. Então fica aí o nosso apelo, por favor, compartilhe e traz mais um para nossa família. Essa é a única forma de fato, efetiva e democrática da gente fazer um país melhor. Então fiquem com Deus, que o nosso Criador acompanhe e proteja cada um de vocês e sempre encarando o sobrenatural.